afinal de contas, o que é eleição? E para que ela serve? E na sua literalidade, o que significa de fato predestinação? E por que o Pai resolveu nos adotar? E em que consiste a sublimidade da bênção da salvação? Se essas questões despertam sua curiosidade ou se você ficou aí meio que intrigado, fica conosco aqui que após a vinheta a gente vai conversar sobre esses assuntos. Hoje eu vou iniciar fazendo uma solicitação para você com muita humildade, tá? Vamos fazer o seguinte, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento dessa aula e um esclarecimento bacana sobre o conteúdo, né, que nós temos um conhecimento que vai nos edificar, em vez de confundir ainda mais a nossa mente ou correr o risco aqui de pregar heresias, vamos respirar, tá? Eu convido você a respirar, a se acalmar, tudo bem? Nós vamos respirar, nós vamos nos acalmar, e nós vamos devagarzinho, com muita reverência, muito cuidado, né, com muita prudência, nós vamos caminhar sobre esses dois temas que são tão interessantes aqui, né, que ligam a outros temas também diversos, assim como outros temas que estão aglobados no grande tema que é a salvação, que esse é o tema, né, o mega tema que está sendo tratado na carta aos Efésios. Então, dito isso, não é? O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver aí o que é eleição e predestinação. Então, eu convido você aí a abrir a sua Bíblia, ou ler junto comigo aí na sua tela, o texto áureo dessa lição. E o texto áureo dessa lição se encontra no livro de Efésios, né, que é a carta que nós estamos analisando, o capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler juntos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, temos aí o texto áureo, cuja a finalidade, o objetivo dessa lição é que, no final, você tenha uma consciência de que, pela presciência de Deus, ele já sabia, não é, quem aceitaria o chamado, quem receberia o chamado do Evangelho, e assim tendo-nos eleito antes, nós nem sequer existimos. Então, pela sua presciência, Deus já nos elegeu e nos predestinou a crer, os que creriam e iam perseverar no caminho do Senhor Jesus Cristo, no caminho da fé, no caminho da obediência à sua palavra. Porém, você há de atentar comigo aí que no finalzinho ele fala aí da vida, não é? Onde nós temos que nos apresentarmos santos e irrepreensíveis. E esse é o primeiro tópico aí da nossa lição, nos apresentar uma vida santa e irrepreensível. E vamos, antes de adentrar o tema da vida santa, falar um pouquinho de eleição, né? Conforme aqui a gente já abordou. Você já respirou comigo, eu também já estou aqui me acalmando um pouco, porque realmente dá vontade de a gente falar tudo que dá certa celeridade no tema, porque tem muita coisa para conversar, mas vamos com calma, né? Vamos se acalmar. Nós estamos precisando muito de calma nesses momentos, né? Nesses últimos dias aqui. Então, veja que esse termo eleição, eleger, a primeira ideia que eu podia ter era de, inclusive quando eu fui criar a arte, né? Essa imagem que vocês veem no título do vídeo, eu pensei numa urna, só que cá entre nós não seria uma boa opção, porque essa eleição aí parte de o povo eleger um candidato, ou seja, uma pessoa que representasse. Então, o caso aqui parece que é exatamente o contrário, né? Deus, na sua presciência, ele já sabia quem seria o povo eleito. Ele já sabia quem aceitaria o chamado e passaria a ser o seu povo. Ele já conhecia isso, ele já sabia antes sequer da fundação. Então, é a escolha do próprio Deus, como nós podemos ver aí no capítulo 1, versículo 4, onde ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu para ele mesmo. Então, tem alguns aspectos aqui que a gente vai abordar de agora em diante. Então, primeiro que nós fomos escolhidos em alguém, né? Porque, segundo a queda do homem e as nossas grandes imperfeições e limitações,
em nós mesmos nós não teríamos mérito para conseguir essa reaproximação com Deus. Não é? Então, essas três características que nós vamos abordar agora. Qual o aspecto da eleição? Primeiro, quem nos elegeu, em que tempo e qual foi a finalidade dessa eleição. Então, quem nos elegeu foi o próprio Deus em Jesus Cristo. Então, foi Ele que fez. E foi quando que Ele fez isso? Quando foi que Deus me elegeu ou elegeu você para que nós fôssemos o seu povo? Ele nos elegeu, como diz o texto, como nós acabamos de ler, antes da fundação, antes de tudo. Deus já tinha feito isso e com uma finalidade, né, que é o terceiro aspecto. E que finalidade? De sermos santos e irrepreensíveis, né, de vivermos um padrão de santificação, que é o maior padrão moral e ético que nós podemos alcançar diante de Deus. Então, existem algumas coisas aqui que podem estar aí soando nossa cabeça no momento. Por exemplo, se essa eleição é destinada a quem? Dizem, eu até soltei um spoiler no vídeo passado, né, falando, seria quem? Seriam os mais bonitos, né, os mais eloquentes, os mais sábios, né? Seriam os mais abastardados, os necessitados? Quem? Para quem é destinado? Segundo aí, eu chamo da última bala que matou John Kennedy, né? Quando eu saí a campo, nas vezes que eu tive essa oportunidade maravilhosa, né? Se você teve essa oportunidade, você há de convir comigo, que é uma sensação muito boa de nós podermos sair a campo e pregar o Evangelho. E agora que nós não estamos podendo ir ao campo, mas nós temos esse campo digital, né? Esse campo virtual, que vemos e convenhamos, ele tem até uma potencialidade, né? Porque agora eu estou gravando esse vídeo aqui, você pode estar me assistindo, outra pessoa pode estar me assistindo também, e eu não estou nem mais gravando. Quer dizer, eu fiz render tempo. Eu consegui congelar esse espaço de tempo aqui, gravar essa mensagem para você, lhe transmitir da forma com a qual o Senhor toca no meu coração para que eu passe para vocês, e aí isso fica aqui. Alguns dias depois alguém vai assistir, inclusive eu tenho visto que as maiores visualizações do canal não são no dia de lançamento dos vídeos, né? Então cabe a dizer que os santos não padecem de ansiedade, não são ansiosos, né? Eles não ficam lá contando em minutos, não, 4h59, simplesmente eles têm a rotina de estudo. Então isso é maravilhoso, para a glória de Deus, né? Então veja que essa questão a quem é dirigido, a bala que matou John Kennedy, que você acha que eu estou enrolando aqui que eu esqueci? Eu não esqueci, não. Então, quando eu saí, aí o dirigente da comissão me dava a oportunidade, né? Quando eu estava despreparado, semana muito corrida, vocês sabem aqui que pelo canal eu trabalho no varejo, né? E eu não tinha estudado muito, não tinha me aprofundado em nenhum tema, e eu não era tanto quanto inspiracionista, até porque eu estava no começo da fé. No começo da fé, ninguém consegue ser inspiracionista no começo da fé, é um pouco mais difícil. É quando você vai adquirindo conhecimento e maturidade, né? Eu tinha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que eu carrego essa bala comigo, né? Qualquer caso de eventualidade aí, qualquer ameaça que venha emergente, eu tenho essa bala aí para me defender, para disparar e não ficar totalmente amíngua, né? Eu tenho essa ferramenta. Então, foi direcionado a todos, porque todo aquele que nele crê. Então, creamos. Aí, veja que um outro tema que tem bastante ligação, por estar dentro do tema da salvação, é a questão do livre-arbítrio. Porque se ele escolheu, como é que digamos que a escolha foi minha? Né? Se Deus me chamou para o exército dele, como é que de repente alguém me chama e faço eu? E alguém diz assim, então mas não foi você que escolheu, né? Não teve a eleição? Nós estamos falando de eleição. Tenha calma no seu coração, porque eu já lhe avisei, essa lição é muito tensa para a gente correr. É eleição, nós estamos nos elegendo. Deus está nos colocando mais próximo dele. Não pensa em mais nada. Não deixa a tua mente, santo, te perturbar com mais nada, tá certo? Fique eleito aí em nome de Jesus, tá bom? Você é eleito do Senhor. Antes que você viesse a ser gerado no ventre da sua mãe, Deus assim já tem estabelecido, tá? E depois você vai ver porque ele fez isso. Mas não pensa mais nada não. Fica aqui comigo, tá? Com calma. Respiramos. E agora? Eu quero dar essa lição bem tranquila. Você já reparou que o meu ritmo aqui está bem assim, né? Bem tranquilo. Eu estou gravando o vídeo à tarde. Estou bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Então, meus amados, a questão também a quem é dirigido, apesar de eu ter dito que era a todos, nós temos aqui um texto também interessante, que você abra a sua Bíblia junto comigo, no livro, na carta ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 6.
o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então vejamos que fica mais do que elucidado, né? Que é direcionado essa eleição, todos nós que fomos criaturas de Deus, criados por Ele, fomos eleitos por Deus. E o que você está com dúvida agora, né? Que assim me revela o Espírito, porque eu não sou adivinhador, porque eu quero entrar no céu pelas portas, eu não sou adivinhador. E você deve estar pensando aí agora numa coisa bem interessante, acerca de que eu tomei o conhecimento da verdade, né? Jesus é nosso mediador, então aí nós temos somente que correr para o braço, tenha calma. Se a gente vai tomar posse da vitória, ainda não, tenha calma. Vamos por parte. Então veja aqui, depois da leitura dessa carta, você pode adivinhar comigo que aqui em Timóteo também fica muito claro que a salvação é destinada a todos, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é saber, né, que Jesus Cristo é o único mediador, é o único reconciliador, é o nosso elo de religação com Deus. Então, direcionada a todos, ela tem algumas condições. E quais condições são essas? Primeiro, é arrependimento. Tá? Através da mensagem de Cristo, o homem é tocado da sua realidade, é quando Adão viu que estava nu. Né? Primeiro a Bíblia diz que ele estava nu e não se envergonhava, tanto ele quanto Eva, e depois do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a perceber que estavam nus e foram lá fazer roupas de folhagem. Então veja que agora a cena é do arrependimento. Então o arrependimento elucida. E quem é que traz o conhecimento do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então ele vai se revelar a nós e nos mostrarmos essa nossa condição. Aí está agora em ação o teu livre-arbítrio. É onde você vai se permitir abrir a porta, ouvir o que Deus tem para falar com você, ver do que se trata, para depois aí sim você tomar a sua decisão. Então, fé, você acreditar. Né? Se eu me arrependo e acredito, né, eu vou sugerir também que você lembra que eu sempre peço para deixar essa carta a Éfeso aberta. Eu vou até refrisar isso. Você me lembrem lá nos comentários, no finalzinho. Me lembrem também, sempre está alarmando vocês, deixe essa carta aos Éfesos aberta. Ela é uma carta, é um tratado teológico, né? E esse semestre nós vamos estar muito concentrados, né? São praticamente aí esses 3 meses estudando essa carta. Então, deixa sempre essa carta aberta. Por quê? Porque eu não vou precisar voltar ela agora, nesse momento, para nós falarmos da fé, né? Que é no capítulo 2, versículo 8, do livro de Éfeso. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo. Vamos ler. Mal não faz, né? Só faz bem, só edifica a nossa alma, dá conforto, orientação e fé, né? Para aqueles que acreditam. Vamos buscar agora na palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Está dito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, pela fé que ainda não vem da gente, o acreditar, não é essa decisão, esse convencimento. E um parêntese meu aqui. Já que eu falei de evangelismo, não é que eu falei de pregar, eu certas vezes, ainda inexperiente, eu achava bonito quando as pessoas tinham anotado, sabe? Ganhei tal vida para Jesus, ganhei tanto jovem, ganhei tantos anciões, eu fiz. Eu acho muito bom, né? A Bíblia diz que a fé sem as obras, eu acho que são essas obras, né? É morta. Mas é aquela coisa, a mim cabe pregar, eu acho mais bonito, eu acho até mais interessante, eu preguei para 4 pessoas. Eu falei do amor de Deus, e o resto o Espírito Santo de Deus vai tratar. Né? A parábola do semeador, né? A gente joga a semente é a palavra, a gente joga a semente e Deus vai trabalhando na terra e aquela semente ali, ela vai agir conforme aquele terreno, né? Conforme as dificuldades, a verdade daquele terreno, né? Se ele é um terreno arenoso, se é muito superficial, se é cheio de pedras. Aí Deus tem a forma de trabalhar. Então a mim cabe levar a mensagem do Evangelho e que o Espírito Santo faça todo o trabalho. Como assim? Não é nem diminuindo que a tarefa da pregação do Evangelho, né? Porque é uma finalidade, uma tarefa muito gloriosa da parte de Deus. Somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, eu não tenho base
agora, eu não pesquisei, isso me veio agora, mas me disseram, eu vi isso, se você já ouviu o contrário, por favor coloca aqui nos comentários, dizem que os anjos queriam vir para cá evangelizar, né? Imagine você ver anjos aqui com 3, 6 mãos, aquelas coisas mais... são seres muito diferentes da forma humana, né? Então eles queriam vir, mas não foram autorizados a vir. Eu vou procurar ainda, eu prometo a vocês que eu vou procurar, vamos basear aqui. Mas enfim, voltemos agora para a condição da eleição. Então você viu que você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender do seu mau caminho, acreditar em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, e saber que nós dependemos da graça de Deus. Isso não vem de nós, isso é um favor imerecido. Então, nessa vida santa, que nós somos remetidos aqui na carta aos Efésios, ela tem algumas coisas que nós vamos começar a situar agora como características. E qual seria a característica disso? O termo ágios, que é a forma grega da palavra santa, significa separado do pecado. Separado. Estritamente separado. Então, juntamente com essa vida irrepreensível, que também é um termo grego chamado anomos. Anomos. Anomos significa inculpável ou tão somente sem defeito. Então nós vemos que nós somos chamados aqui. O que é uma vida? Primeiro, quando eu lhe disse o termo grego aqui do ágios, não é, que significa santa, que é a vida santa que nós devemos ter, e o termo grego também chamado amomos, que é a questão daquela ter uma vida inculpável, desprovida de culpa, ou uma vida sem defeito. E quando nós vemos defeito é a presença do pecado como uma prática normal da nossa vida. Então, essas duas características aí formam também algo que é essencial, que é o maior padrão ético e moral que Deus pode solicitar de nós seres humanos, que é a nossa santificação. Né? Diz que nós temos esse desafio. Né? Não é eu ser mais santo do que você que está me assistindo, ou nós mais santos do que o pastor da nossa igreja, mas simplesmente nós sermos mais santos a cada dia do que nós mesmos. Então, essa caminhada contínua até que nós sejamos glorificados em Deus. Então, mediante disso, nós temos uma nova vida como eleitos de Deus. Então, se você já teve consciência que Deus lhe escolheu, né, já se arrependeu de verdade, já acredita que o Jesus Cristo é o seu único mediador, então, parabéns, meu amigo, o Espírito Santo de Deus achou morada na sua vida e agora você é convidado, é intimado a ter uma nova postura na sua vida. E essa postura aí vai contrariar, é um contrassenso. Acredito que a dor de cabeça de muitos psicólogos e até alguns pais que ficam muito intrigados de como é que Deus consegue fazer uma coisa tão extraordinária, porque cá entre nós, parêntese meu. Certa vez meu pai, não é, eu já confessei a vocês aqui várias vezes que eu era roqueiro, muito revoltado, e certa vez meu pai fez uma pergunta curiosa, não a mim, mas uma pessoa que era próxima a gente, e ele perguntou assim, rapaz, engraçado, há muitas denominações, né? Existem aí muitos templos, né? Muitas igrejas, cada um pregando a sua verdade, e como é que eu sei onde é a igreja do Deus verdadeiro? É uma pergunta bem interessante, né? Pelo menos você vê que como é que Deus já vai trabalhando na mentalidade, né? Meu pai ainda não é cristão, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu possa ver também ele fazer essa escolha tão maravilhosa e tão gloriosa que é andar nos caminhos do Senhor. Mas vamos lá, porque eu quero continuar essa história para não ficar enrolando muito aqui. Então ele perguntou isso e eu achei fenomenal. E a resposta da pessoa, não é que conhecia nós dois, né? Disse assim, basta você ver o Edgar de hoje e o Edgar de antes. Como é que o senhor passou 19 anos com esse menino e o senhor nunca conseguiu fazer ele cidadão desse jeito, né? Ele homem de bem, pautado e regrado por alguma... Olha, a pior coisa do mundo é o homem dizer assim, para mim, a minha opinião, que não é soberana, tá certo? É a minha opinião. A pior coisa do mundo é o homem viver desregrado, ele não é pautado em nenhum tipo de princípio, ele nem sequer... Tem pessoas que você diz assim, me elenca aí 10 princípios de vida. Ele não sabe nem o que é que ele vai elencar. Então eu acho isso muito perigoso. Então, veja que a resposta do meu amigo, ela foi muito, né, muito bate-pronto, né? Quem foi que fez a transformação na vida do seu filho? Era fácil para o senhor? Foi fácil para o senhor ver esse menino agora do jeito que está? Qualquer um glorificaria a Deus por a vida
desse novo rapaz aí, porque não tem nada a ver o Edgar de hoje com o Edgar de ontem. Não tem nada a ver o Edgar roqueiro hoje com o Edgar na presença do Senhor, praticando sua fé, né, servo de Deus, que é o que eu busco ser, com toda sinceridade, nos meus erros e nos meus acertos, contando com a misericórdia de Deus, mas ainda assim, caminhando convicto nessa escolha que Deus fez, né, que Deus me chamou por um propósito. E hoje no Papo de Cabeça vai ter Papo de Cabeça hoje, a gente vai conversar sobre algumas coisas que eu quero falar com vocês. Mas, para um exemplo pessoal, vamos ficar por aqui. Então veja aqui, nesse meu termo aqui, qual é a conduta, é a questão dos filósofos ficarem perturbados aqui, né, que foi onde eu abri o parênteses, é porque como é que pode um cidadão que vive falando palavrões, a torto que é direito, um cidadão que é dependente do álcool visivelmente, constantemente está embriagado, quando não está embriagado está se embriagando, né? Um homem dado à prostituição, conhecido por vários relacionamentos em todo canto, então quer dizer, várias parceiras, e de repente esse homem levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus como Salvador, e o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, né? Se afastando das coisas que para trás ficaram e prosseguindo as coisas que estão adiante dele. Isso é glorioso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então veja que coisa mais inexplicável. Nenhum tratamento de choque comportamental criado por nenhum psicólogo pode fazer uma coisa tão impactante quanto a presença real do Espírito Santo na vida do ser humano. E eu creio muito nisso, para a glória de Deus. Então, é essa vida, né? É essa vida gloriosa que Deus quer para nós. Ao contrário da vida que a carne tem a inclinação natural. E na finalidade de entendermos que, individualmente, nós somos uma só pessoa. Mas a igreja, o nosso coletivo, tem que se apresentar dessa forma. Se eu sou dessa forma, e você, não estou dizendo que o melhor padrão, eu vou dizer até como Paulo disse, né? Sejais como eu, imitadores de Cristo. Então, quanto mais imitadores de Cristo tivermos com sinceridade, sabendo das suas limitações, buscando se santificar na presença de Deus, entregando o coração a Deus e deixando as coisas que nos afastam e nos dão distância de Deus, então vai nos dar o resultado uma igreja pura e imaculada, que essa era a finalidade, né? Apresentar a Deus uma igreja gloriosa. Mas eu te disse também, isso não vem da gente, não é? Não foi força minha. Eu não acordei um dia e dizer assim, não, eu não vou mais escutar o meu Guns N' Roses, não vou escutar Metallica, não vou escutar Nirvana, não vou escutar mais nada. Eu vou jogar fora meu CD, vou doar, vou fazer qualquer coisa, vou jogar no mato, vou queimar. Por mim mesmo, né? Tem aquela voz que diz, não, eu gastei dinheiro com isso, né? Eu vou vender. Confesso até que alguns, os primeiros até eu confesso que vendi. Mas depois eu peguei aquele molho de caixa e joguei fora. Mas foi força do irmão Edgar. Vamos abrir mais uma vez nas nossas Bíblias, no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, não deixe ela fechada. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Gálatas 5, do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns nos outros. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu acho que tão claro como isso, né? Quem capacita, né? Quem dá amor, benignidade, mansidão, esse domínio próprio, é os frutos do Espírito Santo. É o fruto do Espírito com 9 virtudes, né? O fruto do Espírito Santo. Então, ele frutificando na nossa vida, né? Ele achou morada, ele começou a residir e começa a produzir os seus frutos, cada um a seu tempo. Então, esse processo nos leva à santificação contínua. Então, nós estamos nos santificando até chegar no ápice da nossa promessa, que é ter o corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Vamos ler mais uma vez, mais um versículo. Agora, dessa vez, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo. Vamos abrir lá.
Vamos ler agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler junto comigo? Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que consta em a predestinação. Já nos falamos aqui um pouco mais sobre a eleição, onde eu lhe pedi calma, e vou lhe pedir calma mais uma vez, em nome de Jesus. Tenha calma. Predestinação, chegamos. Uma observação aqui. Eu fiz uma pergunta capciosa para alguém, disse, você acredita na eleição ou na predestinação? Aí ele me falou assim, eu acredito que nós somos predestinados. Aí eu fiquei abordando, porque qual foi a casca de banana dessa situação? É porque elas são etapas na nossa salvação. Entenda? Ela não elimina a outra. É a primeira, por isso que eu pedi a você muita calma, para você chegar nesse nível de compreensão. Preste atenção. Nós fomos eleitos, povo de Deus. E uma vez eleitos, povo de Deus em Cristo, não é? Nós fomos eleitos, povo de Deus. E uma vez eleito, povo de Deus em Cristo, e aí, o que acontece conosco? Vai acontecer o quê? Para onde nós vamos nos destinar? O que é que nos reserva? É aí que entra a predestinação. É o que vai acontecer com o povo de Deus. É o que vai acontecer com aqueles que vão aceitar o chamado do Evangelho e que vão começar aí o processo da santificação. Então, é para esse povo que nós temos aí a predestinação. E veja que a partícula aí é aditiva. Eleição e predestinação. Não ou predestinação. Entendeu? O que depois pode acontecer é alguém querer colocar de uma forma mais incisiva a questão aqui do livre-arbítrio, né? Como se o livre-arbítrio derrubasse tudo isso que está sendo estabelecido aqui nessa aula hoje. E não é verdade. O livre-arbítrio, ele respeita. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus nos ama muito e respeita, porque o livre-arbítrio não é o respeito que Deus tem conosco. Deus tem muito amor por nós. O livre-arbítrio é o respeito que Deus tem com a palavra dele. É porque ele é fiel, ele não é enganoso. Então ele respeita o livre-arbítrio, ele respeita as coisas que ele estabeleceu. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre predestinação. O termo predestinação também é um termo grego chamado prorizon, onde horizon significa determinar e pro é antes. Então, determinar antes na literalidade aí da sua expressão. Então, o que é que significa predestinar? Determinar antes. Então, você já viu comigo que como foi Deus que nos elegeu, Deus também nos predestinou, segundo os seus propósitos em Cristo Jesus, para nos resgatar, para ter participação na nossa vida e que nós tenhamos a vida eterna ao seu lado. E esse foi o propósito. E a predestinação consiste nisso, é destinar antes para onde vamos, quais são os caminhos que nós vamos seguir. Veja que várias vezes, e cabe aqui colocar também com muita propriedade, de que Deus disse muita coisa para a gente enquanto estava aqui, na pessoa de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não quis enganar ninguém, não é? Ele não quis fazer uma vida fantasiosa e vinde a mim que eu vou dar uma vida somente de bonança, só vai ter alegria, só vai ter isso. Isso vai ser no céu, gente. Tenha calma. Isso vai ser no céu. Por enquanto, nós temos oportunidades de mostrar ao mundo que realmente existe um Deus de verdade. Não é um Deus que dá segurança ao seu povo, quando a segurança pode ser até uma coisa que para muitos seja até um sinal de loucura. Como é que eles podem estar tão calmos? Como é que eles podem estar tão tranquilos? Né? O mar está tão revolto, o barco balançando. Né? Pedro, lá naquela ocasião, alguns discípulos ficaram ali meio que conturbados, com o coração contrito, foram lá acordar o mestre, e disse, mestre, a gente vai morrer, essa coisa aqui a gente não vai escapar. Mas o Senhor disse que nós vamos ter aflições e devemos ter de bom ânimo. Ele venceu. E Ele nos garante a vitória. Ele nem nos promete a vitória. Ele nos garante a vitória. Então, parêntese aqui, né? Parêntese concluído. Eu lhe convido também a abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 29. Na palavra de Deus. Não só o 29. Vamos ler também o 30. Vamos ler o 30. Sempre é bom, né, acrescentar mais um versículo. E uma curiosidade daqui à parte, essa foi a primeira vez que me aconteceu isso. Eu fui abrir a Bíblia agora, abri exatamente Romanos 8. Eu não acredito muito nesse negócio de adivinhação, nessas coisas não, porque longe de mim eu quero entrar no reino de Deus, como eu já disse nesse vídeo, né? Mas vamos lá, Romanos 8,
Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, estes também chamou, aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou, para a glória de Deus. Então, meu amado, estamos aqui, né, somente usufruindo de tantas promessas e bênçãos espirituais, conforme desde a aula passada que nós estamos aqui acentuando essa nossa nova condição com Deus. Então já é motivo de grande alegria para o nosso coração, de nós podemos em Cristo usufruir de todas essas bênçãos espirituais. Mas você percebeu aí comigo que dentro desses versículos tem um filho de muitos irmãos? Pois é, aqui temos a figura jurídica, o instrumento jurídico chamado de adoção. O curioso é que somente Paulo fala acerca desse tema. E por que só Paulo? Porque a maioria dos discípulos eram judeus. E Paulo, embora também fosse judeu, passou muito tempo em outros lugares, sendo educado e tendo outros tipos de contato de culturas diferentes e conhecimento diferente. E aí a adoção ela não era utilizada na cultura judaica. Não existia adoção para o judaísmo. Então, Paulo foi o único que acentuou a questão da adoção. E para nós deixarmos aqui bem situado, no judaísmo não existia essa prática. E onde era praticado isso? Os gregos e os romanos praticavam esse instrumento jurídico aí de adoção. E qual seria a razão, né? O que leva alguém a adotar alguém? E como Deus nos fez imagem e semelhança dele, acho que não é muito diferente de quando nós temos aquela necessidade de ser pai ou ter um filho e alguma impossibilidade, seja biológica ou alguma coisa. Não estou dizendo aqui que Deus estava impossibilitado de criar filhos, né? Mas aprove a Deus fazer a criação do jeito que fez, né? Jesus é o seu unigênito, semelhante a ele. Nós seremos semelhantes, mas ele é filho, ele é o próprio Deus e é o unigênito gerado do Pai. Então nós seremos com ele irmãos por adoção. Então essa é a nossa condição diante de Deus, né? Irmãos por adoção de Jesus Cristo. Então a razão pela qual Deus tenha feito isso, lá vai a última bala que matou John Kennedy, explica bem essa razão. A razão é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 ao 5, vamos ler juntos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça que sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então essa é a nossa condição. E você viu que nessa condição de filhos adotivos nós temos alguns privilégios com essa adoção. E que privilégio é esse? Aqui, como instrumento jurídico, quem é adotado pode usar o nome da pessoa, né? Eu adoto o meu filho, ele vai ter o meu nome, eu vou dar meu nome, meu sobrenome a ele, e ele vai ter também direito aos bens, né? Tudo que eu tiver eu posso passar para ele e já está tudo muito que amarradinho juridicamente, e justamente com o que acontece também com o lado divino, né? Deus espiritualmente nos concede um novo nome, e ele faz isso muitas vezes aqui na Bíblia também, ele modifica o nome de algumas pessoas. Nós temos um novo nome perante Deus e temos a imagem de Cristo, conforme também nós podemos aí analisar Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Como Apocalipse é o último livro da Bíblia, bem facinho, bem rapidinho de a gente achar, então nós vamos lá, Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, e vamos ver o que aqui a palavra de Deus nos diz. Capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escolhido e uma pedra branca com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora,
Acabei de me recordar que teria de fazer um parêntese aqui para você, mas aí nem tempo de salvar aqui a lição. Eu devo dizer uma coisa para vocês. A predestinação, né, tem um viés de escolhas de eleição e predestinação que eu queria deixar muito claro aqui para vocês. Presta atenção antes da gente chegar no ápice da lição. A eleição por parte do Senhor, né, antes da fundação do mundo, ele já instituiu isso aí. O plano de redenção que Jesus Cristo viria para cá, Deus não foi pego de surpresa, Satanás não frustrou os planos dele, o homem, com seus inúmeros defeitos, né, com a sua apostasia, ele não frustrou o plano celestial, o plano divino, o plano maravilhoso que Deus tinha para toda a sua criação. Então veja que já estaria tudo estabelecido. Estamos eleitos em Deus. Nós somos eleitos. Estamos predestinados em Cristo a receber todas essas plenitudes espirituais. E daqui a pouco nós vamos subir no ápice e a gente vai deixar aqui uma coisinha, um detalhe de um debate até que um pouco caloroso. Mas aqui eu já lhe pedi calma, eu sei que você está tranquilo, não precisou de Rivotril, não precisou de nada. Então só o Espírito Santo tem que ter acalmado seu coração. Então a gente vai continuar bem sereno aqui nessa lição. Então vejamos lá. O privilégio nós já vimos aqui. Então nós podemos usar o nome e acabamos de ler aí Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Então, como somos filhos por adoção, nós somos co-herdeiros de Cristo. Né? Nós somos co-herdeiros. Por agora nós estamos com a redenção dos nossos pecados e a remissão foi alcançada por nós em Cristo Jesus. Então, esse é um dos privilégios. Nós temos um novo nome, né? Uma pedra branca gravada com o nosso novo nome. E nós podemos aí ter a nova imagem de Cristo, tendo o corpo aí glorificado, igual, semelhante ao corpo do Mestre. Nós teremos também a redenção e a remissão dos nossos pecados. E agora chegamos ao ápice da nossa lição, né? O último tópico dessa lição e não menos importante. Inclusive, eu vou fazer uma coisa aqui nova. Guarda essa dica aí que isso é resposta, tá, para o nosso quiz. Veja bem. É a sublimidade do propósito da predestinação no plano da salvação, né? Porque veja comigo, preste atenção, povo de Deus. Deus, quando elegeu a todo mundo. Então não tem ninguém que dizer assim, Deus não me escolheu, então eu não tenho nenhuma obrigação de ir, porque Deus não me escolheu. Não, todos nós fomos eleitos. Esse predestinados, ele está falando que todo mundo que foi eleito por Deus e também predestinado. É como se eu fizesse uma seleção de pessoas assim. Levanta a mão se você é branco. Aí todo mundo, independente da... Agora, veja como eu vou ser mais criterioso. Se você for branco e você não for casado. Eu botei branco e casado. Quando Paulo fala que ele fala dos eleitos e predestinados. Eleitos e predestinados, aí agora é a minha hora de levantar a mão. Por quê? Porque Deus me elegeu, eu fui predestinado em Cristo e aceitei o chamado do Evangelho e busquei a santificação. Então eu continuo com a minha mão muito bonitinha aqui estendida, vou levantar as duas e glorificar o nome de Jesus. Viu agora como é que é a situação, né? Mas aí, a predestinação, se Deus define o que acontece com o seu povo, então Deus condena as pessoas? Veja que é uma pergunta que eu parabenizaria você, não é? Deus condena as pessoas também? Você está predestinado a ser salvo e você está predestinado à condenação, é isso? Não. A condenação, Deus não predestinou ninguém à condenação. Nas 6 vezes que o termo predestinar aparece no Novo Testamento, nunca aparece enfatizando a questão da condenação, sempre enfatizando o processo de salvação. Promessa de salvação e o foco na salvação em Jesus Cristo. Então, conforme nós exaustivamente já colocamos aqui, a predestinação como um tema, um subtópico da salvação, né, a salvação é um tema maior, o papel dela é nos evidenciar de que Deus quer de todos. Deus quer que todos se salvem. Né? Vamos ler aí Atos capítulo 17, versículo 30. Atos também é um livro muito fácil de nós acharmos, né? 17 e 30. Então, leamos. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, para a glória de Deus, o que é que Deus quer? O que é que Deus quer predestinar? Veja aqui, para que todos se arrependam, não só os que estão predestinados.
os eleitos de Deus, que todos eles se arrependam. Então, é a condição maior para que a salvação seja efetivada na nossa vida, para que nós alcançamos a salvação, o arrependimento sincero e a fé em Jesus Cristo. Conforme nós podemos ler aqui também, fazer menção a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, meus amados, o último tópico dessa nossa lição, nesse domingo de hoje, é a predestinação relacionada tão somente com o amor de Deus para nós, né? Onde a redenção foi estabelecida mesmo antes da criação, o plano salvífico já estava estabelecido, motivado pelo amor, né? O que é mais curioso, Deus não é nenhum tipo de tirano, e eu já preguei aqui para você que o Espírito Santo ele não vai molestar você, ele não vai tratar você com indiferença, ele só não consegue habitar com coisas que desagradam a Deus. Então, se você é uma pessoa onde Deus se agrada da sua postura, com certeza o Espírito Santo de Deus há de se achegar a você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, eu gostaria de fazer uma última menção aqui na lição de hoje. No livro de João, capítulo 12, né, também chamado de o apóstolo amado, né, apóstolo do amor, o João, ele reclinava a sua cabeça no ombro de Cristo. Foi o único que não foi martirizado, porque assim aprove a Deus. Né? No livro de João, no capítulo 12, João capítulo 12, versículo 32, que diz o seguinte: eu, quando for levado da terra, atrarei todos a mim. Eu, quando for levado da terra, atrarei todos a mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Para encerrar essa lição hoje, né, junto com essa menção aqui, deste último versículo da lição, eu queria dizer a você que ainda não é evangélico, que chegou aí ao conhecimento desse vídeo por alguma mão abençoada, aí, alguém muito cheio de Deus para fazer uma coisa dessa, mandar um vídeo tão simples aí para você, né, mas que tem muito de reverência a Deus e muita sinceridade nas coisas que prega. Eu queria dizer a você que desde tempos antigos, quando Jesus andava não por essas ruas, né, mas pelas ruas da cidade da Judéia, da Galiléia, da Canané, e ele tinha essa força atrativa como um imã, sabe? O povo era, o coração, o corpo era levado, era atraído para ir para perto dele. Deve ser esse motivo pelo qual ele não colocou um revólver na sua cabeça e disse independência ou morte, coisa parecida, né? Então, veja o amor de Deus, se permita ser amado por Deus. Tem pessoas que não conseguem se permitir ser amadas. Isso em todos os aspectos da vida. E com a vida espiritual não é diferente. Tem pessoas que se negam a sentir coisas boas, a permitir que coisas boas ocupem suas mentes, seus pensamentos, para que assim eles consigam praticar o bem e multiplicar. E deixar que todos vejam a ação que Deus tem na nossa vida em particular. Então é esse o meu pensamento de hoje. Essa foi o resumo, a síntese da escola dominical desse domingo. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha entendido, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Nós estaremos aqui, né, nos prontificando aí a também estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E não esqueça, se você aí gosta de estudar, gosta de se aprofundar ou de simplesmente testar o seu conhecimento acerca desse tema, tem aqui abaixo, aqui, logo nos comentários, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o nosso quiz, né, para você aí testar o seu conhecimento e vai fundo no teu estudo. Então, eu desejo para você uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, né, fazendo da sua vontade, que é muito melhor do que a nossa, nos livrando e nos guardando em todos os lugares que nós formos e nos acompanhando, né? Uma semana muito abençoada para você e até a próxima sexta-feira,
em nome de Jesus.